Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Boa tarde a todos. Queridos irmãos e irmãs presentes aqui na casa de Nossa Senhora, mais uma vez eu os acolho, saudando-lhes. Sejam muito bem-vindos. A casa de Nossa Senhora é a nossa casa. Somos filhos e filhas de Deus. Também queremos acolher você, que aí de sua casa, a partir de agora, soma-se à nossa Assembleia. Queremos celebrar a Eucaristia, mistério da nossa fé. Nós estamos hoje rezando a festa da Transfiguração do Senhor. A liturgia nos convida a também nos deixar ser transfigurados pelo Mestre. Hoje a liturgia do sábado é da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior, uma das igrejas mais importantes e mais belas de Roma e do mundo. Queremos nesse sentido rezar pelo Papa Francisco, que encontra-se junto de milhares de jovens na Jornada Mundial da Juventude, que está acontecendo em Lisboa, em Portugal. A celebração de hoje é vocacional. Sempre dedicamos o primeiro sábado para rezar pelas vocações. Todos nós fomos um dia chamados por Deus. É por isso que estamos aqui. E um dia fomos batizados e tornamo-nos, de fato, filhos e filhas de Deus e membros da igreja. Por isso, somos também convidados por Deus para ser discípulos e missionários dele. Hoje nós vamos rezar o tema vocação, proximidade e intimidade com o Senhor da Messe. E para nos ajudar a rezar, vamos acolher a comunidade redentorista do Alfonsiano São Paulo Apóstolo, que fica em São Paulo. Estarão conosco os junioristas, que são estudantes de teologia, já são missionários redentoristas, já professaram os votos, mas continuam na formação, se preparando, estudando teologia, para que daqui a pouco também possam professar os votos perpétuos na congregação. E vai presidir a nossa Eucaristia o missionário redentorista, que é o formador e o diretor da comunidade e é também o diretor do Instituto de Teologia de Ensinos Superiores, o ITESP, que fica em São Paulo, o padre Paulo Sérgio Carrara. Temos muitos motivos para estarmos aqui, para agradecermos a Deus. Apresente também a sua motivação no altar do Senhor da Messe. Queremos acolher mais uma vez os peregrinos da Graça de Campina Grande, na Paraíba, o grupo de Cristo de Brusque, Santa Catarina, completando 10 anos, e também os peregrinos do Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia, em Belo Horizonte. Inclusive vai entrar uma belíssima imagem de Santa Luzia. Que bom! Sejamos todos muito bem-vindos. Em pé, com alegria, vamos iniciar a nossa celebração festiva cantando. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. É o convite para com Ele hoje estar numa igreja toda ela sinodal. Levantando o seu braço. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui,
da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, levantando seu braço, uma igreja em saída. Emaús somos nós, juventudes reunidas. Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Emaús somos nós, uma igreja em saída. Emaús somos nós, juventudes reunidas. Emaús somos nós, no cuidado com a vida. presidirá a nossa Eucaristia o missionário redentorista Padre Paulo Sérgio Carrara, diretor e formador na comunidade Alfonsiano São Paulo Apóstolo, que acolhe os missionários redentoristas, junioristas, que estão se preparando, estudando teologia, para depois também professarem os votos perpétuos na congregação. Queremos acolher os padres presentes, romeiros, os nossos queridos diáconos, todos nós que estamos aqui, bem como os junioristas, e você que está em casa, com uma belíssima e forte salva de palmas. Sintamo-nos todos muito bem acolhidos na casa de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, Deus de misericórdia, vosso povo suplica vosso perdão. Ainda não caminhamos o suficiente para viver plenamente em vossa graça. Perdoai-nos. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, piedade, Clame, levante seu braço. piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, piedade, Suplique. piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, piedade, Insistindo pela misericórdia. piedade, piedade de nós, Senhor, piedade, piedade,
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos. Damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, vós de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estás junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, que na gloriosa transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias, e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos. Concedei aos vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Liturgia da palavra, Deus vai falar ao nosso coração, atentos, ouçamos. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo, que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinham um como filho de homem.
aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubilem. Treva e nuvem o rodeiam no seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muito superais todos os deuses, e de muito superais todos os deuses. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Leitura da segunda carta de São Pedro. Caríssimos, não foi seguindo fábulas habilmente inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas oculares da sua majestade. Efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando do seio da esplêndida glória se fez ouvir aquela voz que dizia: Este é o meu Filho bem-amado, no qual ponho o meu bem-querer. Esta voz, nós a ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. E assim se nos tornou ainda mais firme a palavra da profecia,
que fazeis bem em ter diante dos olhos, como lâmpada que brilha em lugar escuro, até clarear o dia e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer, escutai-os todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas ficaram brancas como a lã. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da luz uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviu isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto por terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saudamos a palavra de Deus, alimento para a nossa vida. Irmãos e irmãs, devotos de Nossa Senhora Aparecida, presentes aqui no santuário e também que nos acompanham pela TV Aparecida e pelo portal A12.
É com muita alegria que nós nos reunimos neste dia para celebrar a transfiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa transfiguração de Jesus tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar, não só sobre Ele, Jesus, nosso Senhor, mas também sobre a nossa vida cristã. Então o evangelho que acabamos de ouvir nos diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou ao alto de uma montanha. Nós sabemos que na Bíblia a montanha é o lugar do encontro com Deus. Moisés se encontrou com Deus no Monte Sinai e Jesus sobe a montanha para se encontrar com seu Deus, que ele, em toda a sua vida, chamou de Pai. Mas ele não sobe sozinho, ele leva aqueles discípulos que eram os mais próximos dele. E por que Jesus sobe a montanha? Exatamente para estar com o Pai. E podemos nos perguntar, mas Jesus não estava em contínua comunhão com o Pai? Evidentemente, Jesus viveu toda a sua vida impregnado do Espírito Santo, portanto, em comunhão com o Pai. Mas essa é uma comunhão dinâmica na vida de Jesus. Ele a vive, ele a expressa, sobretudo na oração. E o Evangelho diz que Jesus subiu ao monte para rezar, para estar com o Pai, para contemplar a presença do Pai na sua vida. E é interessante, muitas vezes nós descuidamos este aspecto da vida de Jesus. Jesus nos é mostrado, sobretudo pelo evangelista Lucas, num estado permanente de oração. Jesus realiza sua missão num diálogo contínuo com o Pai, porque ele foi enviado pelo Pai. E ele veio realizar na história o reino que o Pai lhe confiou. Ele é o Messias do Pai, o ungido do Pai. E Jesus se alimenta do Pai. Porque, evidentemente, se Jesus não se alimentasse da presença do Pai em sua vida, ele não daria conta da sua missão. É por isso que Jesus, muitas vezes, se recolhe em oração, levanta de madrugada e vai a um lugar deserto. Para quê? Para exatamente se alimentar da presença do Pai e se fortalecer na sua missão. E nós sabemos que nós precisamos tanto desses momentos de intimidade com o Pai, de contemplação. Ou seja, sem oração, a nossa vida cristã perde o sentido. Nós, no nosso batismo, recebemos o Cristo através do Espírito Santo. Podemos dizer que no nosso batismo, o Espírito Santo nos impregnou da presença de Cristo, de tal modo que Cristo vive em nós, como afirma Paulo. Agora, eu tenho que tomar consciência da presença de Cristo em mim, eu tenho que acolher o dom da graça de Cristo em mim, e isso eu faço através da minha oração pessoal. E se Jesus leva consigo esses discípulos que lhe eram mais próximos, é porque Jesus quer também que eles aprendam a rezar, que eles aprendam a se alimentar aí da presença de Deus para cumprir a missão que Jesus vai confiar a eles, que é a sua missão, da qual eles, como discípulos, irão participar. E todos nós, pelo batismo, impregnados de Cristo pelo Espírito, de algum modo participamos da missão de Jesus. E temos que ser, em certo sentido, temos que ser Cristo para os outros,
para todas aquelas pessoas com as quais nos encontramos no nosso dia a dia. Enquanto reza, nos diz o evangelista, o rosto de Jesus mudou de aparência e sua roupa ficou brilhante. Ou seja, nesse momento, a realidade última de Jesus se manifesta. Jesus é o Filho de Deus. Ele é a manifestação do ser de Deus, como diz a carta aos Hebreus. Interessante que São Paulo, na carta aos Filipenses, ele vai dizer que o Filho de Deus, sendo homem, assumiu a condição de escravo. Essa é a kenosis do Filho de Deus, a kenosis de Deus. Nesse momento, aquele que assumiu a condição de escravo, ele é transfigurado e a sua condição divina aparece, emerge. Ele é o Filho de Deus. Inclusive, Deus dirá que ele põe nesse seu Filho todo o seu agrado e pede que os seus discípulos o escutem. E dois homens conversam com Jesus, Moisés e Elias. O Antigo Testamento, ele era resumido na época de Jesus nessas duas figuras, Moisés e Elias. Moisés, que recebeu a lei, através da qual Deus fez uma aliança com o seu povo, e Elias, o profeta, que manifestava a vontade de Deus. Então, todo o Antigo Testamento pode ser resumido no ministério de Moisés e de Elias. Estão conversando com Jesus. O evangelista nos faz então perceber que aquela história de relação com Deus, contada no Antigo Testamento, se realiza plenamente em Jesus. Jesus agora passa a ser a referência, não mais Moisés, não mais Elias. Jesus é a referência. Claro que a lei continua nos inspirando, as profecias dos antigos profetas nos iluminam, mas agora nós devemos olhar para o Antigo Testamento a partir de Jesus. E a nossa relação com Deus agora deve se dar em Jesus, que é o revelador máximo de Deus. Portanto, agora, se queremos escutar a palavra de Deus, temos que escutar a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus que nos alimenta na nossa oração pessoal, é a palavra de Jesus que nos alimenta na liturgia, essa palavra que acabou de ser proclamada. Então, para nós, é muito claro, nosso caminho para Deus é quem? É Jesus, o Filho de Deus. E na oração da coleta dessa missa, nós rezamos que hoje nós celebramos a nossa adoção filial, porque se o Espírito Santo, em quem Maria gerou, em quem o Espírito Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo no seio de Maria, ele também é gerado em nós no dia do nosso batismo. Ou seja, o mesmo Espírito que gera Jesus em Maria, gera Jesus em nós. Jesus é o Filho unigênito, e nós em Jesus nos tornamos filhos de Deus. Por isso que Jesus, segundo Paulo, é o primogênito de uma multidão de irmãos. Ou seja, a filiação de Jesus é nossa filiação, porque nós participamos dela. E ela está impressa em nós. Então, irmãos e irmãs, a mensagem da liturgia de hoje é muito clara para nós. Devemos alimentar a nossa vida com a presença de Deus em nós, com a presença de Cristo. E isso nós fazemos através da nossa oração pessoal, tão importante, recomendada por Santo Afonso, fundador dos Redentoristas, que dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. Por quê? Porque quem reza acolhe a graça de Deus, quem reza acolhe o amor de Deus, quem reza aceita ser transformado pelo amor de Deus. Mas, se nós então, através da nossa oração,
mormente através dos sacramentos e do sacramento da Eucaristia, se nós nos alimentamos da graça de Deus, da graça de Cristo, da presença de Cristo, a nossa vida tem que ser expressão daquele que é o alimento da nossa vida. Poderíamos dizer que o Cristo impresso em nós deve ser expresso através das nossas atitudes. Jesus, quando ele se transfigura, ele manifesta para os discípulos que Deus está nele, que ele é Deus, que a glória de Deus atua nele. Nós devemos ser também transfigurados pela presença do Espírito. E se nós somos transfigurados pela presença do Espírito, nós manifestaremos a presença de Cristo em nós, porque o Espírito nos faz assumir as feições de Cristo. E, sobretudo, nós vamos manifestar Cristo a partir do amor, a partir da caridade. Jesus resumiu toda a lei no amor a Deus e no amor aos irmãos. Se eu sou filho de Deus, e se todos são filhos de Deus, a única maneira que nós temos para expressar o Cristo em nós é através da fraternidade, através do amor desinteressado. Ou seja, é assumindo o serviço aos outros, aos irmãos, que nós manifestamos Cristo. E no final desse trecho do Evangelho, os discípulos manifestam aquele desejo de permanecer na contemplação, mas Jesus os convida a descer do monte. Isso quer dizer que a nossa vida tem duas dimensões, uma dimensão vertical, que nós realizamos através da nossa oração, nos dirigindo a Deus, a Cristo, a Santíssima Trindade. O Espírito Santo nos leva a essa comunhão com Cristo, mas também ela tem uma dimensão horizontal, a dimensão da planície, ou seja, é na planície que nós agora vamos manifestar que Cristo habita em nós. Então, irmãos e irmãs, que acolhamos hoje a presença de Cristo em nós e que essa presença seja uma transfiguração, que nós de fato nos transformemos em Cristo para todos os nossos irmãos. E ficamos de pé, professando a nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Na festa da transfiguração do Senhor, roguemos ao Deus da vida que escute nossos pedidos e nos dê a coragem de sempre estarmos atentos para ouvir sua palavra. Nos pequenos acontecimentos da vida, a cada pedido iremos rezar: Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade. Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade. Para que neste terceiro ano vocacional da Igreja no Brasil possa surgir muitas e santas vocações para as diversas pastorais de nossas paróquias, bem como a vida religiosa consagrada e sacerdotal, rezemos. Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade. Para que os cristãos, iluminados pela palavra de Deus, possam a cada momento colocar seus dons a serviço dos mais frágeis da sociedade, reconhecendo neles a presença do servo sofredor, rezemos. Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade.
para que os cristãos, vivendo a diversidade de dons e ministérios conferidos pelo Espírito Santo à Igreja, saibam ouvir e dialogar com as diversas correntes de pensamentos da sociedade. Rezemos. Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade. Para que os cristãos, vivendo a graça batismal, reconheçam no seu semelhante o seu irmão e assim, por suas palavras e ações, promovam a união, a paz, a justiça e a misericórdia. Rezemos. Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade. Para que nós, jovens missionários redentoristas, sejamos sempre fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, sempre dados à oração, e desta forma vivermos o chamado à santidade. Rezemos. Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade. Para que o Senhor da messe desperte no coração de muitos jovens o chamado vocacional para se tornarem missionários redentoristas, padres e irmãos, usando sua criatividade para anunciar o Evangelho de uma forma sempre nova a todo o mundo. Rezemos. Senhor, dai-nos a coragem de fazer a sua vontade. Pai de bondade, muito obrigado por ouvir nossos pedidos e dai-nos a coragem de estarmos sempre abertos e disponíveis para fazer a sua vontade em todos os momentos de nossa vida. Por Cristo nosso Senhor, Amém. na unidade do Espírito Santo. Amém. Só é capaz de doar, de fazer o gesto concreto, quem está imbuído da palavra do Senhor, como ouvimos. O próprio Jesus fez a experiência da oração. A oração, ela não pode parar em nós, ela tem que nos transformar, ela tem que nos levar ao encontro do outro. Por isso, você que está aqui no santuário, faço-lhe um convite. O santuário tem dezenas de obras sociais e toda a estrutura do santuário é mantida pela sua generosidade. Então ajude-nos a manter esta grandiosa obra de evangelização. Você que está em casa, a TV chegou até você, os meios de comunicação, por causa da sua generosidade. Faça parte da família dos devotos, aproxime a câmera de seu celular nesse QR Code e faça a sua inscrição. Assim, nós poderemos continuar chegando e levando a mensagem do Evangelho até a sua casa, para a sua família, na alegria de celebrarmos e de ofertarmos tudo o que temos e somos. Cantemos. Bendito seja Deus, Pai do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. O homem que trabalha, faz a terra produzir, o trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Santificai, ó Deus, as nossas oferendas pela gloriosa transfiguração do vosso Filho, e purificai-nos das manchas do pecado no esplendor de sua luz.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Jesus manifestou sua glória e fez resplandecer seu corpo, igual ao nosso, para que os discípulos não se escandalizassem da cruz, de modo como cabeça da igreja manifestou o esplendor que refugiria em todos os cristãos. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, celebramos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo,
os vossos apóstolos e mártires e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Dom Orlando, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Com amor e confiança, rezemos a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. A Eucaristia é vida, é dom de Deus para todos nós. Você que está no santuário, aproxime-se do corredor, receba a hóstia sagrada e faça o seu momento de oração. Você que está em casa, faça a sua comunhão espiritual. Alimente-se da palavra do Senhor. Cantemos enquanto participamos do banquete do Senhor. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminai.
escutemos sua voz. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminai, escutemos sua voz. Clarão do Pai que traz nova visão, palavra eterna que restaura nosso agir, clarão do Pai que nos é salvação, palavra eterna que nos encaminha à luz. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminai, escutemos sua voz. Clarão do Pai que é essência de Deus, palavra eterna, caminho dos céus, clarão do Pai que prescreve o medo, palavra eterna que tateia nosso ser. Jesus, Filho amado do Pai, divina e gloriosa alegria, ó luz cingida de luz, nossa vida iluminai, escutemos sua voz. Oremos. Ó Deus, que o alimento celeste por nós recebido nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quisestes revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Com os nossos olhares voltados à imagenzinha de Nossa Senhora, agradeça pela sua vida, pela sua vocação, pelo dom que Deus lhe concedeu. Com o missionário redentorista, o Frater Matias, estenda o seu braço rumo à imagenzinha e juntos vamos nos consagrar. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais,
sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças dos céus por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado a você que está sintonizado na TV Aparecida. Fique agora diretamente de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, com a novena em honra ao Senhor Bom Jesus, santuário que também os missionários redentoristas trabalham. Você que está aqui no santuário, vamos levantar as nossas mãos para o céu e vamos dar uma salva de palmas à Nossa Senhora. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva a Rainha e Padroeira do Brasil! Mais forte! Viva Jesus Cristo! Viva os devotos de Nossa Senhora! Você que trouxe algum objeto, fique para a bênção. Deus abençoe e boa noite a todos. Cantemos. Maria